Todo teólogo já ouviu algumas perguntas que a vontade é responder com tolerância zero. Mas como ainda somos cristãos, como ainda tem alguma educação que a mamãe deixou no meu coração, eu respondo amavelmente, às vezes eu só deixo pra lá. Mas eu resolvi aqui nesse vídeo responder as perguntas do jeito que eu sempre quis responder. Vamos começar então? A primeira pergunta é se teologia é curso. Criança, moda é curso. Por que teologia não é curso? Desde quando não é? Matemática é a ciência dos números, filosofia a ciência do pensamento, teologia a ciência que estuda as religiões. Sim, teologia é curso, tem reconhecimento do MEC, tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem estágio, tudo bonitinho. Você não saber que a teologia é um curso devidamente regulamentado é uma coisa, ele não existir é outra. Teologia é para virar pastor. Essa pergunta tem alguma razoabilidade. É certo que muitos pastores são graduados em teologia, algumas igrejas exigem a formação teológica para o reconhecimento pastoral, não apenas, tem uma série de outros critérios, um deles é a formação teológica. Mas eu acredito que é possível ser um pastor sem a formação regular em teologia. Afinal de contas, liderança, maturidade, aconselhamento, isso aí não se aprende só estudando teologia, mas é interessante sim. No entanto, a teologia é uma ciência e ela pode ser estudada por qualquer pessoa. Um ateu que se interessa por religiões, ele pode sim estudar teologia, se tornar um teólogo e ainda assim não crer em Deus. A salvação é uma coisa, sentar aqui e estudar teologia é outra, por incrível que pareça. Você é teólogo mesmo? Eu sempre respondo para a pessoa, o que é um teólogo não mesmo? Não sei. Estudou teologia, é teólogo, então eu não sei o que é um teólogo não mesmo para te responder se eu sou um teólogo mesmo. Então você já decorou a Bíblia? Gente, quem decorou a Bíblia foi o Eli, lá naquele filme O Livro de Eli. Ele decorou a Bíblia. Estudar teologia é estudar religiões, é compreender rituais, crenças, a relevância histórica e cultural de uma religião. É o que uma religião afeta a cultura, é o que uma cultura afeta a religião e todos os desdobramentos que envolvem isso. Mas em momento algum, decorar a Bíblia faz parte do estudar teologia. Eu acho que o médico não decorou nenhum livro de medicina, o advogado não decorou a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, do mesmo jeito que um teólogo cristão não decorou a Bíblia. Então você já leu a Bíblia inteira? Não, criança. Eu formei em teologia e nunca li a Bíblia. Você conhece todas as religiões? Ora, essa aqui é mais uma pergunta razoável. Todas as religiões não tem como conhecer. Nem todas as religiões são devidamente documentadas. Mesmo assim, a gente pode não ter acesso a essa documentação. Eu posso não ter acesso a um representante da religião para que ele possa conversar comigo sobre isso. E esse é um trabalho que eu faço com muito carinho. Vocês já devem saber, comentei em vários vídeos, eu sou mestre em ciências da religião e eu já tive experiências com outras religiões. Eu já tive aulas, gente, eu liguei para a pessoa, falei, o senhor conversa comigo, me ensina sobre sua religião, quero aprender. Já passei um dia numa mesquita, num dia de Ramadã, tendo aulas de islamismo com um líder de mesquita, com um sheik. Já tive um dia, aliás, se tornou um amigo pessoal, Padre Rafael, da Igreja Católica Ortodoxa Grega Antioquina. Eu cheguei para mim, ensina a sua religião. E ele foi lá e me deu uma aula, foi muito produtivo. E eu estou aberto aí a estudar sempre. Agora, nem todas as religiões são documentadas, como eu falei. Mas eu posso dizer que eu conheço as principais.
budismo, espiritismo, hinduísmo, bahaísmo, islamismo, catolicismo, dentro do cristianismo, né? Temos, por exemplo, o evangelicalismo, que são as evangélicas, católicas. Essas principais eu conheço sim. Agora todas é difícil saber quantas são, já que religião é algo bastante extenso. Que livro é bom para tirar as dúvidas da Bíblia? Ora, se existisse um livro bom para tirar as dúvidas da Bíblia, não precisava de seminário teológico, de faculdade, não precisava de bacharel, era só ler esse livro e tirar as dúvidas da Bíblia. Isso é complicado. O que é dúvida para você é curiosidade para outro. Então não existe um livro para tirar as curiosidades ou as dúvidas que você tem. Você tem que me dizer qual dúvida você tem. É igual aquela questão de, eu tenho uma dúvida aqui. Aí eu falo, qual que é a sua dúvida? Minha dúvida é a predestinação. Aí eu falo, qual que é a sua dúvida? Não, é porque eu não sei. Não, então você fala que não sabe. Porque uma coisa é não saber o tema. Outra coisa é saber o tema e ter dúvidas relacionadas ao tema. Então, tem que fazer a pergunta direitinho. Como você pode estudar outras religiões se você não crê nelas? Simples, minha amiga, meu amigo. Eu não preciso ter cárie para ser dentista. Eu não preciso ser mãe para ser obstetra. Eu preciso estudar aquilo. Então, eu estudo religiões. É meu prazer, eu escolhi, eu estudei para isso. Parece estranho, né? Eu estudei para estudar. Eu me formei em teologia porque eu gosto de estudar esse assunto. E não quer dizer que eu creia. Não é porque eu acabei de comentar aqui, conheci uma mesquita e passei um dia de Ramadã conversando sobre o islamismo, que eu vou sair de lá crendo. Mas eu compreendo. Eu sou evangélico, mas eu sou capaz de ensinar, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Eu posso ensinar o que é o Iftá no islamismo, mas não quer dizer que eu creia nisso. Daí se fosse para crer em tudo que eu já estudei, estava enrolado nessa vida aí de tanta religião que parava na minha cabeça. Creio em Jesus, creio na Bíblia como sendo a palavra de Deus e essa é minha fé. Agora, o estudar, eu não preciso ter cárie para ser dentista e conseguir tratar uma cárie. Você já leu todos estes livros que tem? Bom, eu acho que ninguém que tem biblioteca conseguiu ler todos os livros que tem. Parece brincadeira para quem não é familiarizado com isso, mas livros é praticamente um vício. Eu vejo uma biblioteca, eu quero entrar, eu vejo uma livraria, um sebo, eu quero entrar. Então muitas vezes eu compro um livro porque é uma raridade que eu possa precisar, porque eu tenho vontade de ler, e nem sempre eu consigo esse tempo para sentar e ler. Mas eu quero ter esse livro na minha biblioteca. Posso até dar um exemplo para vocês. Eu vi muito barato, paguei R$ 9,90, acabei comprando. Aqui, ó, O Príncipe, do Maquiavel. Está aqui na fila, não li até hoje, pretendo ler. Antes dele, de livros de literatura clássica, eu comprei o Dom Quixote. Já estou ali finalizando a leitura. Outra questão, nem todos os livros são para ler. Alguns são para consulta. Então você tem o livro, deixa ele guardadinho. Quando precisar do tema, você pega. Por exemplo, um dicionário. Né? Eu deixei um fácil aqui. Olha só, isso aqui é um dicionário. Olha só, tanto que ele é pequenininho. Não é um livro para você sentar e ler. É um dicionário. Então eu vou aqui pegar uma palavra. Aqui, ó, uma bonitinha aqui para vocês. Escorpião. Eu preciso, sei lá porquê, entender onde é que tem escorpião na Bíblia. Então eu venho cá no dicionário, escorpião, leio e vejo a relevância. Outro exemplo, um comentário bíblico. Também deixei fácil para pegar. Olha só, mais um livrinho aqui, ó, pouco mais de 2.000 páginas. Ele é um comentário da Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse. Então, eventualmente, eu preciso estudar lá o Salmo 23, que eu nunca li, então eu preciso estudar. Eu venho aqui, procuro o Salmo 23, então eu leio autoria, propósito, principais pensamentos e por aí vai. Então é verdade, eu acredito que ninguém que tenha biblioteca tenha lido todos os livros. Mas tem essas duas questões, falta de tempo, muitas vezes não está dentro do seu propósito naquele período, fora aqueles livros que não são mesmo você sentar e ler, são de cabeceira, são para consulta. Para ser teólogo, tem que gostar de ler?
Essa eu passo. Essa eu peço escusas. Para qualquer profissão tem que gostar de ler. Educação física, lê muito, faz cálculo, tem que ler pra caramba. Todas as profissões, qualquer curso que você fizer, vai ler muito. Claro que as ciências humanas, literatura, direito, história, teologia, sociologia, filosofia, são livros em que o apreço pela leitura tem que ser um pouco maior. Mas, como qualquer outra ciência, é necessário sim muita leitura, decorar nomes, datas, períodos, ou você não consegue se desenvolver dentro da profissão. Quem lê muito a Bíblia fica louco? Assim, eu preciso entender o que é loucura para a pessoa que me faz essa pergunta. Porque o que nós mais temos dentro das igrejas são pessoas que leem a Bíblia 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, pelo menos uma vez por ano, a maioria dos crentes leem, daquele plano de leitura que segue sempre. É raríssimo um crente assim que se preze e que não lê a Bíblia todos os dias. Hoje eu tenho o privilégio de dizer para vocês, eu leio a Bíblia todos os dias há alguns anos. Nem sempre dá para ler um livro inteiro, mas alguma porção da Bíblia todos os dias eu leio, aconteça o que acontecer. E aí isso não torna ninguém louco. Em cada igreja eu teria um louco. Agora, eventualmente, alguma pessoa fica ali com algum problema mental e lê muitas escrituras. Mas eu não vejo que é culpa da Bíblia. Tem gente que ganha transtorno emocional jogando videogame, lendo poemas. E isso aí é mais uma questão da pessoa que precisa de um auxílio de um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, um psiquiatra, do que o ato de ler a Bíblia em si. Porque tem gente que passa a ter problemas sérios vendo série na Netflix, vicia em série, não quer fazer mais nada e precisa de apoio em saúde mental para se livrar disso. Mas eu não vejo que a Bíblia seja nenhuma fonte de loucura, não. Qual a chance de eu estudar teologia e virar ateu? Ué, amigão, a mesma chance que você tem agora. Se você não crê em Deus agora, estudar teologia não vai te ajudar. Mas é a mesma coisa se você estudar filosofia, estudar medicina, estudar sociologia e por aí vai. Você olha para as escrituras, lê a Bíblia e não consegue acreditar em Cristo. Aí você vai para a faculdade, descobre o Freud e pronto. O Freud é a suprema sabedoria e quem sabe das coisas é ele. Começa a apontar problemas na religião sem a devida análise e depois vai dizer que é ateu. É aquela clássica, eu não creio em Deus porque crianças passam fome na África. Ué, ou você crê em Deus e Deus é o responsável pela fome na África, ou Deus não existe e a fome na África é por outro motivo. Agora, não crer em Deus porque crianças passam fome na África não faz o menor sentido. Só que tem gente que acredita nisso e acaba se declarando ateu. Ou então a pessoa começa a estudar muitas religiões e começa a colocar defeito em todas elas e fala que Deus não existe porque tem muitas religiões. Ué, não faz sentido. Eu posso entender que existem muitas falsas religiões que adoram a falsos deuses e eu estou em busca do Deus verdadeiro. Aí tudo bem. Agora, dizer que não existe Deus porque tem muita religião, para mim não faz muito sentido. Uma coisa é se existe Deus e as formas de adoração a esse Deus. Se existem deuses e as formas de adoração a esses deuses. Agora, eles não existirem ou existirem a partir do fenômeno religioso, não faz muito sentido para mim. Você é teólogo e ainda é crente? Essa aí é de arder. É justamente o estudo da teologia que fortaleceu a minha fé. É uma máxima do Santo Agostinho, quando ele fala, eu creio em Deus, mas no que eu creio? Crer para conhecer, conhecer para crer. Essa é outra máxima do Santo Agostinho que eu gosto muito. Uma vez que eu creio, eu conheço as Escrituras. Quando eu estudo as Escrituras, é aí que eu creio em Deus. Então não tem essa de, estudei teologia, deixei de ser crente. Não, agora é que eu sou crente. No entanto, com o conhecimento das Escrituras, eu me torno alguém
com uma fé mais madura, sadia, e muitas vezes eu rejeito falsos ensinos, teologias erradas, a imaturidade espiritual de muitas pessoas. Eu não vou falar quem é, mas eu vi uma cantora, e cantora pentecostal, que tem esse jeito mais explosivo, e aí em um dado momento da música, ela deu aquela clássica rajada de língua estranha, e deu uns pulinhos, e acabou dando um pulo, ela deu um giro nela mesma, um 360, pulando e falando em línguas. Aí eu olhei e pensei, gente, ela tá realmente na unção com essa música, né? Mas no outro mês, uns 20 ou 30 dias depois, ela cantou a mesma música e ela teve exatamente a mesma reação. No exato momento da música, no mesmo lugar, ela foi lá, repetiu a música, repetiu o pulinho, repetiu a língua estranha. Aí você olha e pensa, será que é de Deus mesmo? Ou não é uma performance que ela faz? É pecado estudar a Bíblia? Essa eu não estou entendendo. Se a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, revelada a nós, estudar a Bíblia, pecado é não estudar, pecado é não conhecer. O que é que Jesus fala? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E olha que ele fala Escritura primeiro, poder de Deus depois. Porque todo mundo que estuda teologia fica frio na fé. Eu não acho que fica frio na fé. Eu acho que ganha maturidade espiritual. Para de criancice espiritual. Começa a ser mais criterioso com o que escuta, com o que fala. É mais preocupado com uma fé sólida de coração. E não somente com a fé para mostrar para os outros. Eu sou pentecostal e um grande crítico de alguns exageros pentecostais. Por exemplo, você passa em uma igrejinha que tem lá 5 pessoas, mas a 2 quadras você consegue ouvir eles orando porque o som está no máximo. Gente, é falta de respeito com os vizinhos, é falta de respeito com as próprias pessoas que estão lá dentro, e eu pergunto para quê? É para espantar o visitante, para ele ficar com medo e não querer entrar? Então, muitas vezes, o estudante de teologia ele passa a compreender melhor essas questões da fé, e ele se torna aí um pouco mais sério quanto a essas questões. E aí muitas vezes é tratado como alguém que esfriou a fé. Só que eu não vejo com esses olhos, eu vejo que na verdade eu estou estruturando e fortalecendo a minha fé, tendo mais fé com o coração, sabendo explicar melhor a minha fé e fugindo dessas coisas que hoje eu chamo de imaturidade espiritual. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas respostas. Se vocês quiserem outras respostas, deixe nos comentários que eu anoto todas e depois eu respondo para vocês em outro vídeo.